Então, assim, do Salmo 120 até o Salmo 134, são os salmos de romagem, né? E os salmos de romagem são o quê? São as peregrinações que o povo de Deus fazia, o povo que morava longe de Israel, ou não morava em Israel, eles faziam essas peregrinações até Israel 3 vezes por ano, né? E essas 3 vezes eram muito importantes e era muito desejado essa chegada a Israel, né? E, e essa música então ela fala sobre essa peregrinação, né? Então a gente vai cantar essa música. Bem simples, acompanha com a letra aí. Peregrinando, vou pelos montes, vou pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus, com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não há onde ocultar, ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus, com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, canto louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus, com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus, com aleluias sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Muito bem. Vamos lá. Então, o salmo que a gente vai começar hoje, o 120, aliás, a gente perdeu o Salmo 119, né? O Salmo 119 é fantástico. Fantástico, fantástico. Mas, né? Deus sabe, né? Todas as coisas e a gente leu, a gente entrou nele ali, então
Tá bom, né? Vamos ver se quando a gente lê a Bíblia inteira de novo no ano que vem, aí a gente passa pelo 119. Ai, ai. Passa pelos capítulos não estudados. Eu tava falando com a tia Mió esses dias, né, que no começo do ano, muitos pastores falaram que 2020 ia ser o ano da Bíblia, né? O ano da Bíblia. E aí eu falei assim, puxa, como que eu posso fazer para ajudar a igreja e fazer a igreja ler a Bíblia, né? E aí, graças a Deus pela pandemia, né? E aí a gente está podendo caminhar aqui. E eu pretendo ir até acabar o Apocalipse aqui, né? Até o final do ano, até acabar o Apocalipse. Não sei como, se a gente vai gravando, mas eu pretendo chegar até o final do ano com vocês. Pelo menos assim, falar assim, não, o pastor fez a parte dele de estudar a Bíblia inteira com a igreja dele. Eu vou para o céu falando para Jesus, ó Jesus, teve um ano lá que eu li a Bíblia inteira com a igreja. Não foi por falta de aviso. Mas vamos lá, né, pessoal? Muita, muita alegria de estar assim. Bom, então o Salmo 120 até o Salmo 134, eles são chamados de salmos de romagem. Tem vários nomes, pessoal. Salmos de romagem, salmos de ascensão, salmos dos degraus. Dizem que ali no templo existia um lugar onde as mulheres podiam ficar e depois só os homens podiam ficar. E desse pátio para o outro tinha uma escada de 15 degraus. E os 15 degraus eram chamados de os salmos de romagem. Então, o Salmo 120 até o Salmo 134 dá 15 salmos e era chamado também de os salmos dos degraus, que era cada degrau era um salmo, né? Ou o salmo da ascensão, que é o salmo de subir aos céus, né? Mas a verdade é que todo judeu ele fazia um compromisso, né, de voltar para Jerusalém 3 vezes por ano. Na festa dos pães asmos, na festa das semanas, que é a festa da Páscoa, e na festa dos tabernáculos. Né? E essa viagem de qualquer lugar para Jerusalém, principalmente aos arredores daquele lugar, era muito perigoso. Né? Então existiam muitos perigos. Que perigos que tinha, né? Hoje, por exemplo, você tem polícia, né? Hoje, por exemplo, você tem uma estrada asfaltada. Hoje, por exemplo, você vai de carros com segurança, de ônibus, né? Imagina se você vai a pé, né? Por exemplo, as distâncias que eles percorriam, assim, por exemplo, uma distância de 150 quilômetros, demorava 3 dias. 150 quilômetros é aqui até Campinas, um pouquinho mais para lá de Campinas, né? E naquela época eles demoravam 3 dias para chegar. A gente chega em 1 hora e meia. Em 1 hora e meia a gente chegou lá de carro, né? Então pensa nos perigos que poderiam acontecer se você fosse andando 150 quilômetros no meio não a floresta, mas no meio da natureza selvagem. A natureza ela não é bonitinha, né? A gente olha para a natureza, ai que lindo, né? Ai que lindo o leão, como é lindo. Vê ele solto na tua frente para ver se é lindo, né? E tem um outro leão também que a gente paga aí nos impostos de renda também, que não é legal também, né? Mas assim, então assim, existiam muitos perigos, né? Eu não sei se você lembra, mas assim, quando houve a destruição de Jerusalém, Esdras, quando ele foi lá para Jerusalém, ele poderia ter uma escolta de proteção para chegar lá, mas ele não usou a escolta, porque não, vou confiar em Deus. Porque o Esdras era um cara que lia muito a palavra, e ele falou, não, eu vou confiar em Deus e Deus vai proteger. E realmente Deus protegeu, nada aconteceu. Mas aí o Neemias não. O Neemias falou, tô indo lá para Jerusalém. Aí o rei mandou uma escolta de proteção, ou seja, existiam muitos perigos, né, durante esse percurso, durante essa peregrinação. E eu queria dizer para vocês que, à medida que a gente vai ler esses salmos de peregrinação, de romagem, eu queria que você entendesse o seguinte,
que a nossa vida aqui na Terra é uma peregrinação. Nós somos peregrinos aqui na Terra. Por quê? Eu digo que nós somos peregrinos porque essa assim, na verdade, se você entende que você pertence ao céu, a sua cidade é o céu, entendeu? Então, assim, aqui na Terra é uma fase das nossas vidas, é um percurso que nós estamos percorrendo para chegar na nossa casa. Onde que é a nossa casa? É a mansão que Jesus está preparando lá no céu para a gente, né? Jesus falou, ó, convém que eu vá e lá eu vou preparar uma casa, eu vou construir casas para vocês, né? Ou seja, Jesus ele foi embora porque ele ia preparar uma casa para a gente, ou seja, nós somos cidadãos dos céus. Então, o que esse período aqui na Terra, nós podemos entender que somos então peregrinos aqui na Terra, né? E se você entender, olha só, pessoal, se você entender que nós somos peregrinos aqui na Terra, muita coisa vai ajudar a gente. A gente vai olhar para as nossas dificuldades e a gente vai falar assim, isso é passageiro. Isso não é eterno. Eu não vou sofrer tudo isso eternamente. Uma hora vai passar. Outra coisa que você vai melhorar na sua vida é quando pessoas morrerem. Quando pessoas falecem, a gente fica muito mal, né? Mas assim, se você pensar, se você tiver no seu coração, claro que a gente fica triste, porque a gente perde pessoas. Mas se você colocar na sua cabeça que nessa terra nós estamos peregrinando, ou seja, a pessoa que morreu com Jesus aqui na terra chegou antes de mim, você entendeu? Porque eu ainda estou no percurso e a pessoa que faleceu foi antes de mim. Então assim, claro, se a gente pensa que a pessoa morreu sem Jesus, aí é uma tristeza no nosso coração, tal, nós vamos sofrer nesse sentido. Mas uma pessoa que tem Jesus no coração e que faleceu, para mim é assim, o cara chegou antes de mim, né? Mas eu vou chegar lá um dia, espero. Eu quero perseverar na minha fé para que eu chegue lá também, né? Então, assim, para vocês verem, né, que a romagem e a peregrinação, elas ajudam muito. Meu pastor lá da igreja coreana, que tá morando na Coreia agora, ele sempre existia um ministério na igreja chamado Caminho da Fé. E o Caminho da Fé é um percurso de, se eu não me engano, um percurso de quase 560 quilômetros, que vai de Águas da Prata até Aparecida do Oeste, a cidade de Aparecida, né? E aí esse percurso é chamado de Caminho da Fé. Se você fizer ele sem parar, dá para fazer ele em 10 dias. 10 dias. Então esse meu pastor Moisés, ele completou essa caminhada, se eu não me engano, 12 vezes. Ele fez 12 vezes ela e ele fazia várias vezes trechos da peregrinação, desse caminho da fé, né? E era muito interessante, porque eu detestava. Pastor, eu falava assim, pastor, tem carro, para que a gente vai a pé? Vamos de carro, né? Muito mais fácil, né? Fica todo mundo sentado, comendo, conversando. Mas ele falava, não, Joel, eu quero te ensinar o que é caminhar, o que é peregrinação, porque assim é a vida. A vida é assim, a vida é cheia de montanhas, a vida é cheia de perigos, a vida é cheia de dores musculares, de tanto esforço que você faz, e eu quero te ensinar a perseverar, a chegar em algum lugar. Eu falava, poxa, pastor, não dava para mais fácil, não? Ele falou, não, tem que ser assim, né? Então eu mesmo fui com ele 8 vezes. Não que eu tenha terminado o percurso, mas eu fui 8 vezes com ele fazer essa caminhada, porque ele falava para mim que isso era o discipulado. Ele falava, Joel, você quer que eu faça um discipulado com você? Eu falei, eu quero. Então caminha comigo. Por isso que até hoje eu entendo que discipulado não é ensino bíblico, não é estudo bíblico. Discipulado para mim é andar junto, é trabalhar junto, é servir junto, é montar a igreja junto, é fazer acampamento junto, é trabalhar na cozinha junto, é ajudar num projeto junto,
sabe? Para mim, estudo bíblico é transferência de informação. Eu estou passando o que eu tenho de informação para você, você está anotando no seu caderninho. Está saindo do meu caderninho indo para o seu. Isso é transferência de informação. Eu entendo que discipulado é muito mais do que transferência de informação. É ensino de vida, é ensinar as dificuldades da vida, né? Então, eu queria que vocês olhassem os salmos desse jeito, tá bom? Vamos lá, Salmo 120, então, ele tem o tema de contra as más línguas, né? Então, todo mundo aqui já sofreu essa questão de más línguas, né? De gente que faz calúnias contra a sua pessoa, de gente que fala mal de você, que gente que na sua frente dá risadinha e por trás enfia a faca, né? Então sempre tem essas pessoas, né? E geralmente dói para nós quando essas pessoas são pessoas queridas para nós, né? Quando essas pessoas são queridas para nós é que dói mais, né? Se é um Zé Ninguém que você nem conhece, né? Fala assim, seu feio, gordo, não tem problema, eu nem te conheço, né? Agora, quando vem de alguém que você ama, isso vira uma flechada no seu coração. E se você não estiver bem protegido, essa flechada, ela pode te machucar. Então, ele diz assim, o Salmo, ele é dividido em 3 partes. Primeiro, é um pedido, o salmista faz um pedido ao Senhor, ele fala, eu clamo ao Senhor, na minha angústia responde. Aí no versículo 2 ele fala o quê? Livra-me dos lábios mentirosos. Então, o versículo 1 e 2 é uma petição. O salmista está pedindo para livrar ele desse mal. O segundo bloco desse salmo é o 3 e o 4, onde o salmista faz uma acusação. Então ele fala, o que lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro e com brasas incandescentes de sândalo. Então assim, o versículo 3 e 4 é a acusação que o salmista faz para essas pessoas que fazem o mal. E mais uma vez, pessoal, presta atenção no que eu vou te falar. Já falei isso várias vezes, mas assim, eu acho bom a gente falar várias vezes para você guardar isso na sua cabeça, né? Quem vai se vingar das más línguas que falam mal contra você? Quem vai retribuir o mal que os caluniadores e fofoqueiros fizeram contra você? Quem é que vai se vingar? É você? Não. Sim, coloca isso na sua cabeça, né? Então, qual que é a melhor forma da gente se livrar disso? Qual é a melhor forma de você se proteger disso? Primeiro, você precisa estar com a armadura de Deus, né? Já falei da armadura de Deus algumas vezes. E quando você tem a couraça da justiça, o capacete da salvação e o escudo da fé, então essas flechas que vêm contra nós, elas podem até vir, mas elas não podem penetrar no seu coração. Então o que acontece? As flechas vêm, o que você vai fazer? Nada. Você vai confiar em Deus, você vai falar, Deus, eu não vou acreditar nessas mentiras que estão sendo faladas de mim. Se alguém falar para você, você não presta, você é muito fraca, você tem a tua vida toda errada, na sua casa as coisas não estão certas ainda, você não é forte o suficiente, você não conhece a Bíblia o suficiente, todas essas mentiras você tem que rejeitar em nome de Jesus e falar assim, eu creio no Senhor e eu creio no que o Senhor fala para mim. O que o Senhor fala para você? Você é uma filha querida, você é preciosa, você é amado, você é capaz, porque a sua capacidade não vem da sua força, vem da força de Deus. E você tem que crer nas promessas, né? Esse sábado a gente teve o treinamento de aconselhamento com a Lili, né? Puxa, foi fantástico, né, pessoal? Quem tava lá foi um negócio assim fantástico. Deus é muito bom, né? E aí o que eu penso, né, nesse treinamento, né? Teve uma pergunta que ela fez assim, na hora da dificuldade, em quais promessas que você se apoiou?
Em outras palavras, o que ela estava perguntando é, no tempo da dificuldade, como que você usou isso aqui, ó? Como que você usou a Bíblia? Onde você tirou as promessas de Deus na sua vida? Da sua imaginação? Do seu horóscopo? Não. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, entendeu? Por isso que a gente precisa ter a Bíblia nas nossas vidas. Pastor, minha esposa é assim, né? Pastor, mas eu tenho dificuldade de memorizar os versículos. Eu não consigo decorar versículo. Não tem problema, hoje tem um negócio chamado Google. O Google ajuda todo mundo, né? Assim, eu lembro que aquele versículo fala sobre perseguição. Aí você vai lá no Google, procura alguma palavra que você lembra, aí ele vai te achar o versículo lá do Google e você vai encontrar esse versículo. Então, assim, não é desculpa. E eu entendo que, mais uma vez, né? Eu já falei isso para vocês, mas o Espírito Santo, ele vai usar o versículo da Bíblia que você tiver guardado no seu HD, no seu fichário, no seu file. Então eu estudei o Salmo 120, guardei ele aqui. Eu posso não lembrar dele inteiro, mas eu vou colocar ele na minha cabeça. E eu vou colocar mais ou menos assim, um título, né? O Salmo 120 fala dos caluniadores. Então eu vou lá no Salmo 120 e vou procurar saber o que é isso. Quem tá te lembrando? O Espírito Santo. Por quê? Porque você leu, você estudou e você guardou no seu coração um pedaço desse salmo e esse salmo agora está guardado na sua cabeça. E aí você pode puxar ele para a sua vida. E aí ele termina então no versículo 5 a 7, que ele fala sobre esse lamento do salmista, né? O salmista está lamentando: sou homem de paz, mas ainda eu fale de paz, eles só falam de guerra, né? Então assim, o que acontece? Ele está falando, olha, eu tenho tentado viver dessa maneira, mas assim, eles continuam me atacando. Então isso vai acontecer, pessoal. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas só atiram pedra em árvore que dá fruto. Se você tanto faz, se a tua presença tanto faz como tanto fez, ninguém vai te atacar. Porque você é insignificante, você não faz nada. Agora, se você está frutificando para o Senhor, se você está fazendo coisas boas para o Senhor, se você está pregando o evangelho da paz, se você está se esforçando em manter a tua vida em Deus, se você está lutando pelo evangelho, você está frutificando. E aí o que vai acontecer? As pessoas vão atirar pedra. Ninguém atira em pedra que não tem fruto. Só atira pedra e dá paulada em árvore que tem fruto, né? Quem já morou no interior aqui sabe. Olha para uma mangueira. Mangueira que não tem fruto. Alguém mexe com a mangueira? Não. Agora, quando você vê aquela mangueira carregada de fruto, é bambu, é pedra, é cestinha na ponta do bambu, é chacoalhar a árvore, quebrar o galho da árvore para pegar a manga. Por quê? O desespero das pessoas de pegar os frutos. Ou seja, árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra, né? Então, assim, você tem que frutificar no Senhor e você tem que entender que Deus, ele ouve o nosso clamor e ele é aquele que vai se vingar daqueles acusadores, daqueles mentirosos que estão falando mal por trás de você, né? E a gente, na nossa vida, a gente tá cheio de gente assim, pessoal, que na sua frente tá sorrindo. Oi, tudo bem? Ai, que bom te ver, que bom. Não, no fundo, lá no coração tá assim, esse aqui fazendo tudo errado, tal, né? Então, é perigoso a gente olhar para isso, mas não caia na cilada do inimigo. Não caia na cilada do inimigo. Faça como o salmista, vá até Deus e se apoie nas verdades que Deus fala para você, não nas verdades que o inimigo ataca na sua vida, ok? Vamos lá. Salmo 121. O Salmo 121 é muito bom, né? Para mim hoje é o Salmo 121 e o Salmo 125, né? Espero que eu consiga passar tudo que eu quero passar para vocês desse salmo. O Salmo 121, ele é um salmo ele é chamado de Deus é fiel e guarda a humanidade. Deus é fiel e guarda a humanidade. Então esse salmo é um salmo muito lido e eu gosto muito desse salmo.
E é um salmo cheio de promessas, tá, pessoal? Tem pelo menos 4 promessas aqui nesse salmo, tá? Próxima vez que aparecer aquela pergunta, quando você está em dificuldade, em qual promessa que Deus falou para você, ó, pessoal, vai guardando. Isso aqui é promessa, isso aqui é promessa. Tem um monte de promessa que Deus tem pra gente, então você tem que guardar essas promessas, tá? Vamos lá. O Salmo 121, ele é dividido em 4 partes. E são 4 atributos de Deus, né? Então, o versículo 1 e 2 fala do Deus ajudador. O versículo 3 e 4 vai falar sobre o Deus guardador. O versículo 5 e 6 vai falar sobre o Deus protetor. E o 7 e 8, o Deus preservador. Então é aquele que preserva as nossas vidas. Então vamos lá. Primeiro, guardador, ou ajudador. Segundo, guardador. Terceiro, protetor. E quarto, preservador, né? Quando a gente olha para o Salmo 121, então ele diz assim: elevo meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o primeiro equívoco que eu queria trazer aqui para vocês, e que muitos de nós, inclusive eu, sempre fiz e que a gente precisa consertar esse equívoco, é o seguinte: quando o salmista, né, vamos pensar no salmista, o salmista está indo de um lugar distante de Jerusalém, está indo para Jerusalém, e nesse percurso ele passa por vários montes. E nos vales desses montes, é claro, a gente não vai ficar subindo em monte desnecessariamente, né? Então a gente anda pelos vales, né? Que é o fundo, o encontro das duas montanhas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu sempre achei que assim, porque você está no meio das montanhas, tem tanta montanha ao seu redor, tipo, tem tanto problema ao seu redor, né? Que você não consegue encontrar uma saída, né? E eu sempre achei que era assim, mas não é. Não é. Eu sempre achei que era assim. Eu olho para os montes, então tipo assim, não tem saída. Como que eu vou sair dessa sinuca de bico? É um jogo, né? Mas assim, como que eu vou sair desse checkmate do xadrez? Como que eu vou sair dessa situação onde parece que não tem nenhuma saída, né? E eu sempre pensei assim, mas assim, eu não vejo erro em pensar nessa situação, porque o Salmo 121, na verdade, ele está trazendo para a gente um alerta para a gente olhar para o Senhor. Mas dizem, pelo menos 2 comentaristas que eu li, que quando o salmista fala assim, eleva os meus olhos para os montes, é a seguinte figura. O salmista ele está olhando para o monte de Jerusalém, aonde está o templo. Ele está olhando lá para o monte onde está o templo e está falando assim, de onde me vem o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, de certa maneira, o monte que o salmista está olhando aqui não é um monte de dificuldade, mas é o Monte Sião. O Monte Sião é o lugar onde está o templo do Senhor. O Monte Sião é onde está a salvação do povo de Israel. O Monte do Senhor é onde está a presença de Deus. Então, vamos dizer que hoje, né? Se a gente falar assim, onde que é o monte para nós, né? Hoje, na nossa atualidade, o monte seria a nossa igreja. O lugar onde a gente busca o Senhor, o lugar onde os nossos irmãos estão reunidos e se reúnem para louvar o Senhor, né? Hoje, um irmão da igreja me ligou falando que a gente já pode ir para a igreja, porque São Paulo está no amarelo, né? Saímos do vermelho e fomos para o amarelo e falaram que vai liberar as igrejas. Mas eu já vou avisando vocês, pessoal. A nossa liderança está conversando e a gente tá decidindo entre nós que a igreja vai ser uma das últimas a entrar, pessoal. Última. Depois das escolas, depois... Ainda não liberou escola, nada assim, né? Mas assim, aí a pessoa falou para mim, mas pastor, né? Os bares, o pessoal tá se embebedando e pode se reunir no bar, não pode, não posso ir na igreja? Não. Porque eu não quero que a igreja leve a culpa de estar propagando o vírus para outras pessoas. Então, assim, por precaução, a igreja vai ser uma das últimas a voltar, tá, pessoal? Então, assim, por mais que você veja
as outras igrejas voltando e falou, oh, o pessoal já está indo na igreja. Pessoal, vamos ter muita precaução, tá? Porque é pro bem de vocês, é pro bem das pessoas, não é egoísmo, não é que eu não quero que ninguém vá para a igreja, eu quero que todo mundo vá. Mas assim, como líderes da igreja, a gente precisa ter essa cautela e agir com prudência e com sabedoria para a gente não ficar mal visto na sociedade, porque é aquela igreja, né? Pessoal, imagina, você vai para a igreja, tá bom, a gente vai ter um distanciamento aí de 2 metros de cada um, colocar 30% de pessoas lá. Mas pessoal, quando você canta, você expele tanto aerosol, e quanto mais forte você canta, mais aerosol você expele, entendeu? E a gente vai lá, vamos orar pelo nosso irmão. Difícil não abraçar, difícil não colocar a mão, né? Você, ainda mais a nossa igreja que ama se abraçar, né? A gente nem consegue, né? Tem gente que até fala, prefiro ficar doente do que não te abraçar, e aí te abraça. Mas assim, né? Então assim, a gente precisa ter precaução nessa situação, tá bom? Mas vamos lá. Então esse monte que o salmista está olhando, o salmista está olhando para o monte de Jerusalém, que é o monte onde está a presença de Deus, né? E hoje, no Novo Testamento, onde seria o monte? Não é mais o Monte Sião, porque o templo de Salomão foi destruído, né? Foi destruído e reconstruído 2 vezes. E aí o que está lá hoje em Jerusalém nem é o templo, né? O domo da rocha, que é dos muçulmanos, né? Então, assim, o Salmo 121, quando ele fala olhando para os montes, eu quero que você guarde isso na sua memória, pessoal. Quando a gente olha para o monte hoje, a gente olha para qual monte? O Monte do Calvário. O Monte do Calvário, que foi onde Jesus Cristo foi crucificado. E para nós, a nossa salvação vem do Monte do Calvário. E lá no Calvário foi onde Jesus Cristo levou os nossos pecados e nos trouxe a salvação. Então, vamos lá. O Salmo 121, é um pedido de socorro, né? Ele está falando, Senhor, leva os meus olhos, de onde me virá o socorro? E esse socorro, esse pedido, é algo muito importante que você precisa ter na sua vida, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade. Nós precisamos aprender a reconhecer a nossa fragilidade e que nós somos perigosos, né? Então nós temos que ter cuidado com nós mesmos, né? Porque eu já falei para vocês, quem são os nossos inimigos? 3 inimigos: o mundo, o diabo e você mesmo. Qual que é o inimigo mais difícil de vencer? Você mesmo. Nós temos costumes de nos auto-sabotar, de nos auto-enganar. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. O maior inimigo nosso é a nossa carne. Somos nós mesmos. Então, nós precisamos reconhecer a nossa vulnerabilidade, né? E então, quando a gente fala, pede socorro ao Senhor, a gente está pedindo socorro para quem? Para aquele que criou os céus e a terra. E nós precisamos ter essa ideia de que no versículo 4, 3 e 4, principalmente o 4, ele diz o quê? Assim, o protetor de Israel não dormirá, né? Então, assim, a gente tem que olhar para isso. Mas vamos lá, deixa eu trazer 4 promessas importantes que a gente tem aqui no Salmo 121. Existem 4 promessas importantes para a gente pensar. A primeira promessa está no versículo 4, que a promessa do versículo 4 diz: sim, o protetor de Israel não dormirá e ele está sempre alerta. Ou seja, Deus vai guardá-lo em todo lugar. Em todo lugar, para onde você for, Deus vai estar com você, porque ele não dorme, porque ele não cochila, né? Então, assim, eu não sei quantos aqui tem tipo vigia noturno ou porteiro do condomínio, né? Esse porteiro não pode dormir, porque se o porteiro dorme, você não consegue confiar nele, não é verdade? Você confia naquele que está sempre alerta, naquele que não tira os olhos, né? Porque, imagina, você contrata um vigia, e aí você pega, toda hora que você vê, o vigia está dormindo. Então, assim, tipo assim, como que você vai confiar em alguém
que está sempre dormindo. Então, a promessa do Senhor é que esse Deus, ele não dormirá e ele estará sempre alerta. O nosso Deus está sempre alerta. A segunda promessa que nós temos é no versículo 5, fala que Deus vai nos guardar em todas as ocasiões. Então o versículo 5 diz: o Senhor é o seu protetor, como a sombra que protege, ele está à sua direita. Então quando o salmista fala que Deus é a sombra, tem dois aspectos da sombra aqui para você pensar, tá? A primeira sombra é a sua sombra, né? Então assim, você consegue se livrar da sua sombra, né? Não, de jeito nenhum, né? Onde você vai, a sombra tá com você. Eu não sei se alguém aqui já viu um videozinho de uma criancinha de 2 anos que descobriu a sombra, né? A menininha tá andando assim, aí ela olha para trás, tem uma sombra, né? E ela fica assustada com a sombra dela. Ela começa a fugir e não consegue fugir da sombra dela, até que ela grita: mamãe, me ajuda! A sombra tá me... Entendeu assim? Tipo assim, a sombra, quando Deus fala eu sou a sua sombra, ele tá falando assim: olha, não tem como eu me desgarrar de você. Não tem como eu largar de você, né? E eu penso assim, sabe, pessoal? Deus não quer nos abandonar, mas assim, você pode abandonar ele. Sabe como? Acreditando que a sombra não existe. Ele não vai te abandonar, mas você pode abandonar ele. Você pode desprezar ele. Você pode esquecer que ele existe, né? Então você mesmo sabendo que a sombra existe, você fala assim: não acredito que existe uma sombra minha. Não tem como, não. Ele existe, né? Então assim, não é Deus que te abandona, mas é você que abandona a Deus. E o segundo aspecto da sombra, na verdade, é assim: quando você vai para a praia, né? Você põe uma sombrinha, você põe protetor solar. Por quê? Porque você sabe que o sol, de uma certa maneira, ele castiga, não é verdade? O sol, de uma certa maneira, ele machuca, né? Então, assim, o que Deus é? Deus é um refúgio, Deus é uma proteção para que essa sombra te proteja dos ataques dos raios que podem causar um câncer de pele em você, pode causar queimaduras de segundo grau, pode causar insolação, né? Então essa sombra, então tem dois aspectos. Uma que Deus vai sempre estar com você e a outra que ele é a tua proteção e o teu refúgio contra o mal. A terceira promessa, então, que nós vemos aqui, está no versículo 7. E ele fala que Deus ele nos guarda de todo o mal. Deus nos guarda de todo o mal no versículo 7. Ele diz assim: o Senhor o protegerá de todo o mal e protegerá a tua vida, né? Então, assim, a proteção de Deus para ele é que ele vai nos proteger de todo o mal. Não é assim que a gente ora no Pai Nosso, né, pessoal? A gente ora no Pai Nosso: livrai-nos do mal, né? Então, assim, a gente está sempre pedindo a Deus que ele livre-nos do mal. E é uma promessa de Deus. Deus quer nos livrar do mal. E a última promessa é no versículo 8, que ele fala assim, que Deus vai nos guardar aqui e vai nos guardar para sempre, né? E esse é um versículo que você deveria gravar no seu coração e toda vez que você vai sair de casa, você faz essa oração: o Senhor protegerá a tua saída e a tua chegada desde agora para sempre, né? Nós precisamos ter essa oração em nossas vidas, né? E orar para as pessoas, né? E pedir essa bênção de Deus, essa proteção de Deus para as pessoas, que Deus possa proteger e guardar a tua saída e a tua chegada, né? Toda vez que lá no Amazonas eu tinha que fazer uma viagem, um atendimento, e a Débora ficava, essa era a oração da Débora, né? Que Deus proteja a sua saída e proteja a sua chegada. Eu vou pregar em algum acampamento, a Débora também faz essa oração: Deus proteja a sua saída e a sua chegada. E é algo que a gente tem que estar orando uns pelos outros. Mas aí eu vou trazer uma reflexão para vocês aqui, né, pessoal?
puxa, Deus ele vai nos guardar em todo lugar, Deus vai guardar em toda ocasião, Deus vai nos guardar de todo mal, Deus vai proteger aqui para sempre, na chegada e na saída. Por que que a gente passa por dificuldades? Por que que a chuva cai na nossa cabeça? Por que que às vezes a gente fica doente? Por que que às vezes as pessoas ficam desempregadas? Por que que às vezes eu tenho problema relacional na minha casa? Por que que tem problema conjugal? Por que que tem problema de não poder ir para minha igreja? Por que que tem problema do vírus? Por que que tem problema de isolamento? Então, pessoal, eu queria assim que você entendesse, né, que todas as pessoas sofrem os males da vida. O mal, ele cai sobre todos nós. Mas quando eu falo dessas promessas, é importante a gente entender o quê? Do mal maior. Qual que é o mal maior, pessoal? O mal maior é você perder a sua alma. Porque dificuldade todo mundo vai ter. Com Deus ou sem Deus, todo mundo vai passar por dificuldade. Todo mundo vai ter uma pessoa na família que tem depressão, que usou drogas, que se desviou do caminho, que faz coisa errada. Só que assim, o que que Deus quer te proteger? Deus quer te proteger a tua alma, entendeu? Deus quer te proteger do mal maior, que é perder a tua alma, que é ir para o inferno. Então, eu quero que vocês coloquem no coração, como está escrito em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo, né? Vamos lá, vamos abrir em Romanos capítulo 8, pessoal. É importante você ter isso na sua mente, porque assim, se você olhar para a palavra de Deus com egoísmo, você vai achar que Deus não é bom, ou que as promessas de Deus elas são falhas, que elas não são verdadeiras. Porque Deus não me protegeu, porque eu fiquei doente. Deus não me protegeu, porque eu tive um problema financeiro. Deus não me protegeu, porque uma pessoa querida minha que eu pedi morreu. Então, assim, eu quero que você entenda essa ideia. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Porque vamos ler o versículo 28, né? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o teu propósito, né? Deus escolheu cada um de nós. Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por nós e ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou nudez, ou perigo ou espada, né? Ou seja, nada nesse mundo pode nos separar do quê? Do amor de Deus. A gente pode ser separado um do outro por causa do isolamento, mas do amor de Deus a gente não pode ser separado, né? Então eu quero que vocês entendam isso. Não fique enxergando tudo isso que eu estou falando para vocês, que Deus é nosso protetor, só para o seu benefício pessoal, mas é para a sua alma. É por isso que eu falo que existe uma diferença entre proteção e segurança, né? Deus ele quer ser a sua segurança. Deus quer salvar a tua alma, quer salvar a essência de quem é você. E não simplesmente salvar, te proteger de você não ter uma unha encravada. Aí você tem uma unha encravada e fala assim, nossa, como dói. Ah, esse Deus não é bom, porque ele prometeu para mim que nenhum mal ia cair sobre mim. Não! Deus quer salvar a tua alma, o mal maior que é a salvação em Cristo Jesus, que você não pereça no inferno. Então, eu li o versículo 28 que diz assim, sabemos que Deus age para o bem, em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes você interpreta o bem assim, prosperidade, saúde, dinheiro no bolso para dar e vender, né? Você entende? Que muitas vezes a gente enxerga as coisas erradas e a gente acha que Deus tem que ser o nosso Papai Noel o ano inteiro,
que a obrigação dele é abençoar, proteger, cuidar, fazer carinho e não deixar com que nada de mal aconteça nas nossas vidas, né? Então o mal, ele vem sobre nós, mas nós temos que confiar nele, colocar a nossa vida no Senhor. Vamos lá, senão a gente não acaba hoje. Salmo 122. O Salmo 122, ele tem como tema, né, o título do Salmo é a oração pela paz de Jerusalém, né? E eu vou falar rapidamente, depois eu quero falar uma coisa da atualidade, tá? Mas o Salmo 122 ele é dividido em dois blocos. De 1 a 5 é a alegria pela adoração, e do versículo 6 ao 9 é a oração por Jerusalém. Então, no versículo 1 ele fala assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida, né? Esse deveria, o Salmo 122, é aquele salmo que a gente usa para ir na igreja domingo de manhã, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos todos à casa do Senhor, né? Então, assim, o Salmo 122 é a nossa alegria, e pensa comigo, você, quando fala assim, alegrei-me quando me disseram, quando você fala assim, tô indo para a igreja. Você vai levar quanto tempo para chegar na igreja? 10 minutos? 20 minutos? Imagina se você tivesse que cantar isso para chegar lá em Jerusalém, demorava 3 dias, 150 quilômetros andando. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Imagina, pessoal, o pessoal cantava essa música durante 3 dias para chegar em Jerusalém, né? Então, assim, pensa comigo, né? A gente já passou de 3 meses para ir para a nossa igreja, né? A nossa igreja nova, bonita, toda organizada para a gente chegar lá, com elevador, 3 andares. Pessoal, vocês que gostam de cozinhar, eu estava vendo lá a coifa, aquele exaustor gigante para a gente poder cozinhar e fazer comida lá na nossa igreja, né? E a gente ter salas para fazer as classes, sabe, pessoal? E a gente não pode ir lá, mas assim, eu acho que a gente precisa estar sempre cantando o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o segundo bloco desse salmo, que ele fala sobre a oração por Jerusalém, né? Então o versículo 6 fala, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros. E agora eu quero trazer para vocês, sabe, pessoal, uma coisa da política mundial, porque quando se fala sobre Jerusalém no nosso mundo, a gente precisa entender o histórico de Jerusalém, pessoal. Eu acho que eu não vou ler tudo, não. São 2 páginas, mas é interessante você poder entender por que Jerusalém é tão disputado. Pessoal, Jerusalém é o lugar mais disputado no mundo. No mundo. No mundo inteiro, o lugar mais disputado é Jerusalém, né? E eu vou mandar esse PDF para vocês lá no grupo da igreja, tá? Quem quiser ler inteiro isso aqui. Mas assim, faz mais de 5.000 anos que as pessoas brigam pela terra de Jerusalém. Quando a gente lê a Bíblia, né, da onde vem a terra de Jerusalém? A gente tem que ir lá nos primórdios e ler que Abraão, né? Abraão, ele ia receber a terra prometida, e Jerusalém seria a terra prometida de Abraão. Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho era Ismael. E de Ismael saiu a religião islâmica. E depois ele teve o Isaac. E o Isaac, ele vem então a cultura dos judeus e o cristianismo, né? E hoje o que acontece? O problema de Jerusalém é assim, Jerusalém passou por vários domínios, né? Ele teve o domínio, então antes eles eram dos cananeus, aí depois Davi conquistou a terra, e aí na arqueologia Davi,
ele invadiu e ele tomou a posse. Depois os assírios invadiram Jerusalém, levaram o povo cativo e os assírios tomaram posse daquele lugar. Aí os babilônios vieram com Nabucodonosor e tomou a terra deles. Depois vieram os persas, né? Que aí a gente vê a história de Daniel, a história de Esther. Vieram depois os macedônios e no Novo Testamento vieram os romanos. Jerusalém virou parte do Império Romano e aí o Império Romano colocou o nome de Palestina. E ali na Palestina você tinha o surgimento do islamismo muito forte, com a expansão do Império Árabe. Os muçulmanos entraram na terra de Jerusalém em 638, até o ano de 1099, quando vieram as cruzadas da Igreja Católica. E as cruzadas não era nada muito cristão, não. Eles se diziam cristãos, mas eles matavam todo mundo para não tomar posse. Até que o Império Otomano ele tomou a terra de Jerusalém em 1517. Aí no século XVIII, o movimento sionista tinha o objetivo de transformar aquilo num lar nacional para o povo judeu na Palestina. E aí eles começaram a dominar. E aí o que acontece que o Império Otomano, no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Palestina passou a ser administrada pelo Reino Unido, né? Foi lá para os britânicos, o mandato britânico nessa época, apesar da maioria ser árabe na Palestina, contava com uma excessiva população judia. Veio a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus morreram no Holocausto por conta da guerra dos alemães. Em 1947, 45 acaba a guerra. Em 1947 a ONU aprovou a partilha, a divisão da Palestina em 2 estados, aí virou Estado judeu com 53% da terra e o outro lado árabe com 47% da terra. E aí teve uma guerra entre Israel, o povo judeu e o povo árabe, né? Em 1948, não foi, os árabes não aceitaram a partilha da terra, os árabes queriam toda a terra e os judeus queriam toda a terra. E aí teve uma guerra entre eles, e aí no final ficou que os judeus ficaram com 75% das terras, e a ONU teve que intervir para que a terra houvesse um pouco de paz ali em Jerusalém. E hoje, pessoal, os 3 maiores grupos religiosos do mundo querem a terra de Jerusalém. Os islâmicos, os judeus e os cristãos. Os 3 maiores grupos religiosos querem essa terra para eles, né? Então o que eu quero dizer para vocês, Jerusalém, mesmo sendo um lugar pequeno, puxa vida, a gente tem um planeta inteiro. Não, assim, existe uma disputa gigantesca por Jerusalém, né? E quem foi lá, eu fui lá, quando eu fui em Jerusalém, você tá no hotel e de repente você vê os caças passando, né? Protegendo a terra da invasão ou de ataques árabes e assim por diante, né? E às vezes você está entre os árabes, às vezes você está entre os judeus e fica um negócio muito esquisito lá em Jerusalém. Apesar de ser um lugar turístico, né? Por conta que eles ganham muito dinheiro com turismo, a política de Israel é um negócio complicado. E aí, para complicar mais ainda, quando o presidente dos Estados Unidos, né, ele se tomou posse, a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele fez? Tirou o consulado americano de Tel Aviv e colocou o consulado americano em Jerusalém, dizendo que Jerusalém ia ser a capital de Israel. E aí causou mais confusão, e aí começou batalha, já teve, não sei se é 300 e não sei quantos mortos, 2.700 feridos. Por quê? Porque essa terra está em constante conflito. E sabe, pessoal, eu fico pensando, né? Como que a gente pode falar que existe paz, né? E sabe, um dia eu estava lendo um livro que estava falando assim, que teve um concurso para quem conseguiria expressar a paz através de um quadro, né? Então um monte de gente começou a pintar quadro de uma bailarina dançando,
com não sei o que lá, com fundo branco, as nuvens. Mas sabe quem ganhou o quadro de paz? O quadro de melhor expressão de paz, sabe como que era? Sabe as cataratas do Iguaçu? Você já chegou lá perto para ver aquelas águas? A fúria daquelas águas assim, parece que está destruindo tudo de tanta água, né? E assim, a pessoa desenhou a catarata do Iguaçu, mas provavelmente era a catarata do Niágara, né? Que é parecido com a do Iguaçu, né? E no meio da catarata tinha um galho saindo, e nesse galho tinha um ninho e um passarinho cantando, né? O passarinho estava cantando no meio da fúria das águas. E esse quadro ganhou o quadro de expressão de paz. Sabe por quê? Porque paz, pessoal, não é ausência de guerra. Paz é aquilo que você tem no seu coração quando você tem a segurança de que a sua vida está salva em Deus. Você entende? Paz não é só não ter guerra. Paz não é só não brigar. Paz não é só ter dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Paz, o shalom de Deus, é muito mais do que a ausência de guerra. O shalom de Deus é aquilo que você sente no seu coração quando você tem a presença de Deus na sua vida, e mesmo em meio às dificuldades, e mesmo em meio à doença, e mesmo em meio às dificuldades da vida, você pode falar para você mesmo e para Deus: eu tenho a paz do Senhor na minha vida. E é por isso, e não é um chavão, mas é por isso que nós cristãos olhamos um por outro e falamos: a paz do Senhor esteja com você. Porque esse deveria ser o desejo do nosso coração. A casa pode estar caindo, as coisas podem estar dando errado, mas o que eu não posso perder? A paz no meu coração. E como que eu acho a paz no meu coração? Olhando para o monte e sabendo de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Vamos lá, senão a gente não acaba hoje, pessoal. Salmos 123, então, ele vai falar, o tema do Salmo 123 é a solitude por auxílio divino. A solitude por auxílio divino. Ele é dividido em dois blocos, de 1 e 2, ele está exaltando a Deus, e o 3 e 4, ele está buscando a misericórdia de Deus. Você vai ver quantas vezes que o salmista fala misericórdia, né? Então, 1 e 2 ele fala: a ti levanto os meus olhos, e a ti que ocupas o trono dos céus. Assim, os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, atentos à mão da sua Senhora, e também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Então, a primeira parte, então nós estamos exaltando a Deus e declarando que a nossa segurança está nele. Aí versículo 3 e 4 ele começa: a misericórdia do Senhor tem misericórdia de nós, estamos cansados de tanto desprezo, cansados de tanta zombaria, desprezo dos arrogantes, né? Então, sempre vai ter gente arrogante atacando as nossas vidas, mas que a gente possa estar clamando pela misericórdia de Deus. Vamos para o Salmo 124. Salmo 124 é muito bonito também. Salmo 124, a gente precisa, eu quero que você guarde uma frase. O tema do 124 é o Deus protetor e libertador. Mas eu quero que você guarde uma frase do Salmo 124, que é a frase mais importante. A frase é: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, olha, é isso que eu queria que você guardasse do Salmo 124. Se não fosse o Senhor, o negócio não ia dar certo, né? Então, assim, é importante você ter isso em mente, né? Tem uma historinha de um teólogo que estava tentando explicar o Salmo 124 para as pessoas. E aí ele falou que quando era criança, toda vez que ele ia à tarde, né, ele ia jogar bola, né? E quando ele ia jogar bola, eles faziam os times e aí eles ficavam jogando. Mas aí tinha um cara, amigo dele, chamado Jack. E esse Jack jogava muito bem, era o melhor jogador deles. Então, sempre que o Jack chegava,
ele falava, quem tá ganhando? Aí ele fala, é aquele time lá. Ele sempre entrava no time que estava perdendo. E não importa quanto que tava, se era 10-0, se era 20-0, quando o Jack entrava no time que estava perdendo, o time ganhava. Não tinha como não ganhar com o Jack na quadra, né? Então o que que acontece, pessoal? É exatamente essa situação. Se Deus não estivesse conosco, o que seria de nós? O que seria de nós se Deus não estivesse conosco? Sabe, pessoal, às vezes uma pessoa faz diferença no todo, né? Ah, quando aquela pessoa chegou no nosso acampamento, a coisa deu certo. Ah, quando aquele pastor chegou na nossa igreja, o negócio deu certo. Quando aquele músico entrou na nossa equipe de louvor, o negócio deu certo, né? Às vezes a gente pensa assim, mas é dessa maneira que a gente tem que pensar em Deus nas nossas vidas. O que seria de nós se Deus não estivesse conosco, né? Então, se não fosse o Senhor, é muito importante a gente olhar para isso. Salmo 124 fala: se o Senhor não estivesse do nosso lado, Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, né? Então ele repete essa frase porque ela é muito importante, pessoal. Nós precisamos sempre reconhecer que Deus faz toda e completa diferença nas nossas vidas. E quando você lê o Salmo 124, né? Então ele divide em dois blocos. De 1 a 5 é a proteção de Deus e do 6 a 8 é a provisão de Deus. São duas palavras, proteção e provisão. Então de 1 a 5 ele está falando, se o Senhor não estivesse do nosso lado, ele já os teria engolido vivos, as águas teriam arrastado, as águas violentas teriam afogado. Aí versículo 6 começa a provisão de Deus. Bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados, e como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, e a armadilha foi quebrada, e o nosso socorro está no nome do Senhor. Né? Então, do 6 ao 8, ele fala sobre essa provisão de Deus. E no versículo 6 e 7, se você pensar direitinho, é a promessa de Deus nas nossas vidas, é a promessa de livramento, que Deus quer livrar a gente das dificuldades. E é muito importante que você olhe, né? Na verdade, o Salmo ele está falando assim: o que aconteceria conosco se não houvesse o Senhor nas nossas vidas? Aí ele conta três maus que podem acontecer, né? Primeiro, a terra poderia ter nos engolido, né? No versículo 3. Ou a ira de Deus, né? Poderia ter se enfurecido contra nós, né? Quando se enfureceram contra nós, ou seja, a ira do Senhor, se ela vier contra nós, se não tiver misericórdia de Deus, nós já estaríamos consumidos, né? Nós já não existiríamos. E a terceira coisa que pode acontecer, se Deus não estivesse conosco, nós poderíamos ter nos afogado, né? Nos afogado nas águas, né? Então, assim, esse salmo é um salmo escrito por Davi, e esse salmo pode ter, segundo os comentários, o salmo pode ser escrito em 3 situações. Primeiro, ele poderia ter sido escrito no enfrentamento dele com Golias, onde Deus livrou ele e o povo da dominação dos filisteus. A segunda situação possível para Davi escrever o Salmo 124 é quando ele estava fugindo de Saul, né? Então o grande exército estava vindo acabar com o do Saul, estava querendo atacar o Davi, porque o Davi tinha sido ungido rei, e aí o Saul queria matar o Davi. Então nesse momento Davi pode ter escrito esse Salmo 124, mas também o Salmo 124 pode ser uma lembrança daquele golpe de estado de Absalão, o filho de Davi, que queria tomar o trono à força, e depois ele descobriu que deu tudo errado e ele se enforcou, né, o Absalão. Então, assim, pode ser esse momento também, né? Então, esse é o Salmo 124. Vamos para o Salmo 125, que eu quero gastar um pouco de tempo com ele também, né? Não tenho muito tempo não, mas guardar ele. Alguém lembra dessa música?
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para ser. Ah, agora Edilson conhece. O Edilson é da minha época. Né? Então, essa musiquinha é o Salmo 125. É o salmo que retrata essa ideia de confiança no Senhor. Esse salmo, ele tem como tema a fé inabalável. E a fé inabalável tem a ver com a perseverança dos santos, pessoal. É muito importante na nossa vida cristã que nós perseveramos no Senhor. Pessoal, várias coisas vão agir para você desistir dos caminhos do Senhor. Várias coisas vão acontecer para você desistir do caminho do Senhor. Mas seja perseverante, né? Encontra a força no Senhor, confia no Senhor. Então, o Salmo 125 é um salmo de encorajamento nos momentos difíceis, né? Todos nós temos momentos difíceis na nossa vida, e esse Salmo 125, então, é um encorajamento nessas dificuldades. Ele vai ser bem curtinho, mas ele é dividido em duas partes. Ele é do 1 ao 3, ele fala sobre a segurança de Jerusalém, e do 4 ao 5, a pureza espiritual de Jerusalém. Uma coisa que é importante a gente ver aqui no Salmo 125 é que essa proteção de Deus é muito por conta das tentações da nossa vida, né? E nas tentações da nossa vida existem duas coisas que geralmente assolavam, que atacavam o povo de Israel nessa época. Uma delas é a idolatria e a outra é a imoralidade. Então são duas coisas que atacavam o povo de Israel nessa época, que era a idolatria, a imoralidade. Toda vez que eles tinham contato com outros povos, eles tinham essa vontade de criar ídolos, né? A gente que passou aí por 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, a gente viu que várias vezes o povo de Deus se desviava do caminho por conta da idolatria. Eles encontravam um Deus e falavam, sim, esse Deus vai fazer eu prosperar, esse Deus vai fazer eu dar certo na vida, esse Deus vai fazer eu casar, esse Deus vai fazer... Sabe, pessoal, eu conheço pessoas que falaram assim, se eu não casar eu não vou ser feliz. Aí casa e o casamento é um desastre, né? Então, assim, você pensa assim, e aí ídolos começam a aparecer nas nossas vidas, superstições começam a aparecer nas nossas vidas, e nós temos esse Salmo 125, é um salmo que pede proteção das tentações da imoralidade e das tentações da idolatria, né, pessoal? Esses dias, assim, 3 jovens me ligaram, me mandaram mensagem, falou, pastor, me ajuda contra a imoralidade sexual, né? Porque vem muitos pensamentos, você fica só no acesso do celular, da internet. E assim como tem coisa boa na internet, tem coisa ruim também, muita coisa ruim, né? E às vezes é mais fácil encontrar coisa ruim do que encontrar coisa boa, né? Então, assim, esses jovens me ligaram e a gente começou a orar, comecei a aconselhar eles, comecei a ajudar eles a vencer a imoralidade, né? Por quê? Porque é um mal que assola as nossas vidas, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Então, tem 3 coisas que esse salmo, né? Ele fala assim, de que maneira nós temos que enfrentar as adversidades da vida. Então ele vai falar 3 maneiras de como nós podemos enfrentar as adversidades da vida dentro desse salmo, tá, pessoal? 3 maneiras. Primeira maneira, do versículo 1 ao versículo 3. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus. Primeira maneira que nós temos para enfrentar as dificuldades. Lembrar das promessas de Deus. E como que você vai lembrar das promessas de Deus se você não lê a palavra
de Deus, não é verdade, pessoal? E agora que a gente está lendo junto aí, e está todo mundo lendo bastante a Bíblia, a gente tem que anotar essas promessas que Deus tem para nós. E só aqui nesse salmo tem 3 promessas que eu quero que você guarde para sua vida, tá? Vamos lá. Então a promessa é para aqueles que confiam no Senhor. É promessa para aqueles que olham para o monte de Sião e não se abalam. Então a primeira coisa é a firmeza, né? Deus, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte. O monte é estável, o monte ele não se abala, o monte permanece para sempre. Então, a primeira promessa é a firmeza. Deus está falando para você: se você confiar em mim, você vai ser como um monte, você vai ser inabalável. É a promessa do Salmo 1, né? Os que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto às águas, as suas folhas nunca murcham. A árvore dá fruto no tempo certo e as tempestades não vão a derrubar. Ou seja, a gente precisa entender essa promessa de Deus. Os que confiam no Senhor não se abalam. Não está falando, pessoal, que se você confiar no Senhor não vai vir dificuldade na sua vida, né? É diferente você falar assim: olha, confia no Senhor que você nunca vai ter falta de dinheiro, nunca vai ficar doente, nunca vai ficar... Não, não é isso que a Bíblia está falando. Ela está falando assim: não se abalam. Para você testar uma coisa, se ela se abala ou não, tem que trazer provação, não é verdade? Se não tiver provação, você não sabe se ela está firme ou não. Mas a promessa é: se você confiar no Senhor, você não será abalado. A segunda promessa de Deus é a proteção. No versículo 2, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o teu povo desde agora para sempre. Então existe uma proteção, e a proteção da tua alma, que aqueles que confiam no Senhor estão protegidos, estão seguros da esperança da salvação, estão seguros na sua alma de que nada pode abalar a sua fé em Cristo Jesus e na salvação que nós temos nele. Então, os que confiam no Senhor têm a promessa da proteção espiritual de Deus nas nossas vidas, né? Eu já vi várias vezes, pessoal, que como eu andei muito em viagens missionárias, né? A gente tinha, eu vi várias vezes, por isso que eu falo para vocês, né? Eu vi várias vezes endemoniado. Eu tive que orar expulsando o demônio, orar por gente doente, gente oprimida do maligno, né? E às vezes, nessas situações, essas pessoas possuídas, elas ficam meio agressivas, sabe? Mas eu sempre lembro uma moça, uma irmã da igreja, que sempre falava assim, ela orava assim: eu tenho a proteção do Senhor, você não vai tocar em mim. Nossa, o inimigo baixava a bola na hora, era um negócio assim fantástico. A confiança, você entende? A confiança que a pessoa tem no Senhor por uma proteção espiritual. Deus vai proteger as nossas vidas do mal maior. Mais uma vez, né, pessoal? Não vai tirar a gente das dificuldades da vida. Nós somos peregrinos e às vezes vai ter buraco na estrada. Às vezes a gente vai passar por momentos de dificuldade, frio, calor, né? Mas a gente entende a proteção de Deus. A terceira promessa que nós temos então aqui nesse salmo, no versículo 3, o versículo 3 diz: o cetro dos ímpios prevalecerá sobre a terra dada aos justos, até os justos praticariam, senão até os justos praticariam justiça, né? E esse cetro, eu quero que você lembre comigo da história da Esther, né? Lembra, na Esther tinha um rei que ele tinha um cetro. E se aquele cetro apontasse, né? Então existia uma autoridade naquele cetro, e se aquele cetro fosse bom para com a Esther, aí ia ajudar ela, ou se aquele cetro fosse contra, ia matar ela. Então, assim, o que acontece? Aquele cetro do rei da Esther, da rainha Esther, livrou a Esther e o povo de Deus
do mal que ia ser assolado pelo Hamã, que era aquele cara que ia atacar, que ia matar o povo de Deus ali naquele reinado no tempo de Esther. Então, o livramento, né? E quantos testemunhos de livramento a gente tem nas nossas vidas, né? Várias vezes na nossa igreja a gente viu situações de livramento. E tem tantos, pessoal, tem tantos livramentos que você nem vê. Tem livramento que você nem vê. Você não faz nem ideia da quantidade de livramentos que Deus já te deu e que você não percebeu, que não foi perceptível aos nossos olhos, aos nossos sentidos, e a gente não percebeu. Mas eu digo para vocês, várias vezes Deus te livrou de situações difíceis. Então, é a promessa de que aqueles que confiam no Senhor recebem um livramento de Deus. Então, primeira coisa dentro desse salmo, né, de maneira para nós enfrentarmos a adversidade, é lembrar das promessas. A segunda coisa que esse salmo fala para nós enfrentarmos as adversidades é o versículo 4. Orar pelas promessas. Nós temos que orar pelas promessas. Essa é a segunda maneira de enfrentarmos as adversidades. Orar pelas promessas. Versículo 4, ele diz assim: Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Então, assim, a segunda coisa que nós fazemos, a segunda maneira de enfrentar as dificuldades é orando. Nós precisamos orar. E, pessoal, vai ter momentos nas suas dificuldades e na sua vida, na sua peregrinação, que você não vai conseguir orar. Você já sentiu isso na sua vida, né? Você quer orar, mas não sai nada. Eu já passei por tantas vezes. Você quer orar, mas não sai nada. Aí você vai, eu quero orar, mas não sai nada. É nessas horas que a gente tem que entender o corpo de Cristo, pessoal. É pedir oração para alguém, né? É ligar para alguém, mandar. Hoje a mensagem facilita, né? Você manda uma mensagem, fala assim: ô irmão, ô Dilson, pode orar por mim? Não estou conseguindo orar, estou com dificuldade de orar. Você ora por mim por causa disso, por causa daquilo, e aí a pessoa ora por você, né? Então, assim, nós temos que entender que nós somos corpo. Deus não te chamou para ser cavaleiro solitário. Deus te chamou para ser corpo de Cristo. Se fosse assim, Deus não ia falar que nós somos corpo. Deus ia falar assim: você é uma ameba isolada, um ser unicelular que não precisa de mais ninguém. Só você basta. Não. A palavra diz: nós somos o corpo de Cristo. Você não é uma ameba. Você é um corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos orar uns pelos outros. E na hora da dificuldade, nós precisamos orar, né? Quando eu falo em oração no tempo de adversidade, sempre me vem na cabeça a história do rei Josafá de Israel. Quando Amon e Moabe se juntaram para atacar o povo do rei Josafá, o que ele fez? Pôs-se a orar e jejuar ao Senhor. E pôs todo o povo de Judá para orar também. Não, galera, todo mundo, vamos orar. E aí todo mundo orou e Deus trouxe o quê? O livramento na vida do Josafá. E última maneira nesse texto aqui da gente entender como enfrentar as adversidades é vigiar contra as tentações. Tá, pessoal? Vigiar contra as tentações. Tome cuidado com os riscos, né? Se tem um lugar que te faz pecar, não vai para lá, né? Às vezes você fala assim: tem um lugar que me faz pecar. Aí você vai para lá só para... Não, eu quero mostrar que eu sou forte. Você não é forte. Você não é forte. Nós não somos fortes o suficientes para vencer a tentação. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor que criou os céus e a terra, né? Então essa é a ideia. Vigiar contra as tentações. Tome cuidado com as tentações. 1 Coríntios 10, 13. Vamos abrir 1 Coríntios 10, 13. É uma promessa de Deus também. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Diz o quê? Não vos sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam
suportar. Ó, mais uma promessa, né? Então, assim, não vos sobreveio tentação sobre-humana, tentação que você não conseguisse vencer ela, mas sempre com a tentação, Deus vai dar no mínimo, às vezes tem um monte, mas no mínimo, um escape para você fugir dessa tentação, né? Então nós precisamos vigiar. O que que é vigiar? Vigiar é estar sempre atento. Vigiar é estar orando uns pelos outros, né? Você tem que quando Caim matou Abel, quando Caim matou Abel, Deus chegou para Caim e falou assim: Caim, cadê o teu irmão? Sabe que o Caim falou para Deus? O Caim falou assim: acaso eu sou guardador do meu irmão? Acaso eu sou vigia do meu irmão? Né? Então, assim, eu quero dizer para vocês, nós somos sim vigias do nosso irmão. Não para ficar bisbilhotando a vida do irmão, tá, pessoal? Não é para ficar bisbilhotando a vida de ninguém, não, tá? Mas assim, nós somos vigia quando nós oramos uns pelos outros. Quando nós pedimos a proteção de Deus para a vida uns dos outros. Essa tem sido a minha oração pela vida de vocês. Todas as devocionais que eu faço, eu oro antes e depois para que Deus proteja a sua vida, para que Deus cubra a sua vida com a mão dele, para que Deus não permita que você vacile na sua fé. Toda vez que alguém pede uma oração, hoje a gente vai orar pela mãe do PT, Dona Mariko, né? O Paulo Toyozumi, né? Que está lá no Paraná, né? A mãe dele foi internada hoje, então assim, a gente vai orar pela vida da Dona Mariko, mas toda vez que eu oro pelo Paulinho, né? Pelo PT, né? Para que Deus proteja a vida dele, para Deus cubra, que ele possa confiar no Senhor. E esse salmo termina dizendo: haja paz em Israel, né? E já falei sobre essa paz para vocês, a paz que Deus fala para nós. É uma paz que está dentro do nosso coração. É uma paz que vai além da ausência de guerra. É uma paz que está a nossa segurança, que está a nossa esperança, que está a nossa alegria, que está a nossa sustentação, que está a nossa vitória, né? Romanos 8 fala que nós somos mais do que vencedores naquele que morreu por nós e naquele que ressuscitou por nós, né? Então, assim, nós temos que olhar para tudo isso. Amém? Muito bem, meus irmãos. A jornada foi longa hoje. Eu falei bastante. Tinha mais coisa para falar. Eu fiquei me segurando. Muito bem. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Alguém que quer acrescentar alguma coisa que eu não falei? Fala, Edi. Oi, tudo bom? Hoje me senti incomodado um pouquinho para falar, porque logo no comecinho, né, você falou sobre os insultos, né, as mentiras que algumas vezes falam contra nós, e você já falou em outros estudos que isso dói principalmente quando vem das pessoas mais próximas, e geralmente vem das pessoas mais próximas, né? Mas o que eu fiquei pensando também, até em relação ao curso que a gente está fazendo com a Lili, né? A gente começa com a humildade como uma característica para a gente ser conselheiro, né? E já estou fazendo o curso da Lili há algum tempo, né? E eu sempre tenho na minha mente de que antes de você ser conselheiro, para você poder ajudar as outras pessoas, você vê tudo isso para você mesmo, né? E algumas vezes, algumas pessoas vêm atrás de você, né? Alguns irmãos queridos com uma intenção no coração boa, mas as palavras talvez ainda não de sabedoria, né? Então, podem contar mentiras, podem de alguma maneira falar palavras duras que até te insultem, né? E eu percebi, pelo menos na minha vida, né, que por causa da minha imaturidade, muitas vezes aquelas palavras doíam bastante, né? E com o tempo, eu fui realmente percebendo que, primeiro vamos ver, o que ele está falando é verdade ou mentira, né? Me insulta ou não me insulta, né? E a intenção do coração, e eu muitas vezes pude perceber que a intenção no coração dessa pessoa era boa. A palavra talvez não fosse de sabedoria, não fosse, né? Mas a intenção era boa, né? Então, hoje, né, quando
alguém vem conversar comigo, eu sempre tento ver, né? Ele está ou não trazendo uma palavra de Deus? O que ele está falando vai me aproximar ou vai me afastar de Deus, né? Então, é isso que eu pelo menos vou tentando fazer com as pessoas que vêm conversando comigo, né? Obrigado, Edi. É isso mesmo, né? Então, assim, por isso que a gente está dando treinamento de aconselhamento, pessoal. Porque ali talvez a gente receba instruções de como ajudar as pessoas e não prejudicar as pessoas. Porque intenção boa a gente tem, né? A gente tem intenção boa, mas às vezes o que a gente fala, ao invés de ajudar, prejudica. Às vezes é a tonalidade de como a gente fala, às vezes é o que você puxa da história para tentar ajudar, e às vezes tentando ajudar com a motivação boa, você acaba estragando tudo, né? Então, assim, por isso que eu acho que esse treinamento de aconselhamento está sendo tão importante, né? Para a gente estar treinando, e ali a Lili sempre dá alguns ensinamentos de o que a gente não pode fazer no aconselhamento, né? E é importante a gente ter isso, né? E está sendo fantástico, pessoal. Para mim, foi na verdade, foi uma aula de amarmos uns aos outros. Porque o comentário que as pessoas faziam ali, né? O testemunho das pessoas, assim. Uma próxima aula tem que ser feita com lápis, caderno e lencinho, né? De tanto que a gente chorou. Eu chorei até nessa aula, né? Então, assim, lápis, caderno e lencinho, né? Mas assim, é muito importante a gente saber aconselhar para ajudar as pessoas, né? Muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vocês conseguiram assistir a devocional de sábado? Acordei cedinho para fazer a devocional para vocês. Mas tá bom, A vamos sua embora. voz estava rouca. Eu tinha acordado 6 da manhã para poder fazer, bem cedo mesmo. A minha voz nem tava saindo direito. Ainda peguei uma música mó alta para cantar, né? Sofrendo, e eu cantando baixinho para não acordar as meninas, né? E voz rouca, terrível. Mas graças a Deus, tomara que tenha sido bom para vocês, né? Vamos orar então? Vamos terminar nossa devocional hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua mão nas nossas vidas, muito obrigado pela tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece a cada dia, Pai. Queremos estar como igreja colocando a vida da Dona Marico, mãe do PT, pedindo que o Senhor esteja colocando a sua mão sobre a vida dela, que foi internada hoje. Deus, que o Senhor esteja cuidando dela, cuidando do PT também, da família, que o Senhor esteja guiando os seus passos, Pai. Nós colocamos a vida deles nas tuas mãos. Eu oro mais uma vez, Deus, como a gente está lendo aqui nos Salmos de romagem, de peregrinação, que o Senhor abençoe nossa jornada aqui na terra. Eu oro por cada uma aqui que está participando dessa devocional, que está ouvindo as nossas devocionais, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja cobrindo com as tuas asas e nos protegendo nessa jornada árdua, nessa jornada cheia de dificuldades, cheia de subidas e descidas, cheia de perigos, mas que Deus, que nós possamos ser como os montes de Sião que confiam no Senhor e que se tomam posse das suas verdades e das suas promessas, Deus. Coloca paz no coração de cada um aqui, Deus. Nós queremos viver essa paz do Senhor, essa esperança, esse sentimento de sustentação e de proteção do Senhor pelas nossas almas e pelo nosso coração. Abençoa, Deus, a vida de cada um aqui e abençoa a nossa semana, que o Senhor esteja nos guiando e nos conduzindo para sempre estarmos debaixo da tua proteção e da tua direção. Oramos tudo isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.